Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Olá, querido ouvinte, estamos de volta aqui no nosso programa Em Poucas Palavras. Eu sou Natsa Matias, conduzindo aqui, apresentando os temas deste programa, e comigo o pastor Augustus, pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Olá, pastor. Olá, Natsa. Olá, querido ouvinte. A minha oração é que o programa de hoje seja usado por Deus para abençoar grandemente a sua vida. Jesus pode te salvar. Então você pode me dizer, salvar de quê? Eu não estou correndo perigo, estou muito bem de saúde, tenho minhas contas sob controle. Ou então, ainda que eu não esteja bem, estou tranquilo, eu dou conta de mim mesmo, posso cuidar da minha própria história, da minha própria vida, e não preciso desse tipo de coisa. O que é salvação e por que precisamos dela por meio de Jesus? Esse é o tema do programa de hoje. Pastor, por que os crentes falam tanto de necessidade de salvação e o que significa essa palavra? Nathan, eu creio que a razão é porque o que está envolvido aqui é extremamente importante, sério e urgente. Nós estamos falando, quando a gente fala de salvação, nós estamos falando da salvação do castigo que os nossos pecados merecem. E esse castigo é o sofrimento eterno num lugar que a Bíblia chama de inferno e que descreve usando figuras como lago de fogo e enxofre, um monturo onde o lixo nunca apaga e onde o verme nunca morre, local de sofrimento, de trevas, onde haverá choro e ranger de dentes, e cuja duração é eterna. Agora imagine, você ser salvo de ir para esse lugar é a coisa mais importante da sua vida. Nós temos um monte de outras necessidades. A gente precisa ser salvo do imposto de renda exagerado, a gente precisa ser salvo de doenças, a gente precisa ser salvo de um vizinho que fica incomodando, tocando música alta. Tá. Mas nenhuma destas salvações, entre aspas, chega ao menos perto do que está em jogo aqui, que é a sua eternidade de sofrimento, não é? Um sofrimento que nunca terá fim e que é descrito como sendo excruciante, não é? Agonizante. Então, quando os cristãos se referem à salvação como sendo uma coisa tão importante, é porque estão se referindo à salvação da penalidade eterna que os nossos pecados merecem. Então, é isso que é salvação. É aquele processo ou aquele ato pelo qual Deus nos salva desse castigo que nós mesmos merecemos e do qual nos tornamos dignos, né, de castigo por causa dos nossos atos e por causa dos nossos pecados. Algumas coisas são importantes aqui para dizer. Você mencionou que tem gente que diz assim, eu não preciso ser salvo. Para mim, essa é a maior prova de que a pessoa precisa. Está tudo sob controle. Por quê? Porque ela não está vendo o problema. Ela não está vendo a situação. Essa pessoa, exatamente por causa do pecado, um dos efeitos do pecado é que ele cega o entendimento das pessoas. As pessoas não conseguem fazer uma avaliação correta da situação delas diante de Deus. A pessoa pensa que está tudo bem com ela. Está tudo sob controle. Está tudo sob controle. Tem até um provérbio escrito no livro que tem esse nome, que diz assim, há caminhos que ao homem parecem direitos, mas ao final são caminhos de morte. Então a pessoa está vivendo a sua vida, ganhando o seu pão, trabalhando, se divertindo, e ela não está pensando no abismo que se aproxima. Não está pensando naquilo que o futuro lhe reserva. E quando é obrigada a refletir sobre isso, ela se compara pela média das pessoas e acha que não é uma pessoa tão ruim assim, que ela pratica o bem de alguma forma, é honesta, trabalhadora e assim por diante, e que realmente ela não vê qual a necessidade que ela tem de ser salva. Mas a verdade, Nathan, é que a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E diz também que o salário do pecado é a morte. E diz também que aquilo que o homem plantar, isso também ele vai colher. E diz também no livro de Ezequiel, a alma que pecar, essa morrerá. E diz também no livro de Hebreus que depois aos homens está ordenado morrer uma só vez e depois disso vem o juízo. Jesus contou várias histórias
ilustrando ou dizendo, explicando o que é que acontece depois da morte. Uma delas é o famoso episódio do rico e Lázaro, onde ambos são retratados após a morte, um por causa das suas iniquidades, sofrendo no inferno, e Lázaro, então, na presença de Deus. Então, a verdade é que todos nós precisamos de salvação, Nathan, todos nós, mesmo aqueles que não estão preocupados com isso, mesmo aqueles que não se importam com isso. E eu disse que nós precisamos de salvação, e eu usei aqui a palavra precisar intencionalmente, porque nós não temos nada que possamos fazer por nós mesmos para conseguir essa salvação. Porque, olha o problema, nós voluntariamente desobedecemos a Deus. Mentimos, adulteramos, roubamos, caluniamos o próximo, desrespeitamos o próximo, somos odiosos, odiando outros. E há um Deus que tudo vê, tudo sabe, tudo conhece, que conhece o nosso coração, para quem estas coisas são inaceitáveis. E Deus, por definição, porque Ele é justo, Ele tem que punir o pecado. Tem que punir. E não existe nada que eu possa oferecer a Deus como pagamento pelo meu pecado, a não ser minha alma. Então, o que é que acontece? Se Deus me obrigar a que eu pague a culpa que eu tenho diante dele por causa dos meus pecados, o resultado é esse mesmo, é que minha alma vai ter que sofrer eternamente no inferno, sofrimento sem fim, porque os meus pecados foram contra um Deus eterno. Então, o castigo é eterno por conta disso. Então, nós não temos como fazer nada para pagar pecado. Tem gente que pensa que se fizer boas obras vai compensar aqueles pecados que ela cometeu. Mas a verdade é que boas obras não pagam pecados. Não há nada que eu possa fazer que compense, que diminua ou que abata a minha dívida diante de Deus. Então, cabe realmente a Deus salvar o pecador. Tem às vezes, uma amenização da mensagem verdadeira das Escrituras que fala de céu e de inferno como realidade, como de fato são. O tal de um líder de uma corrente chamada Igreja Emergente, chamado Rob Bell. Ele diz que, na verdade, o inferno é aqui. E o céu também. Ou seja, o inferno é você desobedecer a Deus, não andar de acordo com os mandamentos dele, e o céu é você andar de acordo. Então você pode fazer o seu céu, o seu inferno. Essa concepção é totalmente errada, não é? E que agrada as pessoas. Com certeza, né? Aliás, o Robel até passou, hoje não é mais pastor da igreja dele, ele agora vai para o programa da Ofra, o INFRE, nos Estados Unidos, da Opinião Teológica, entrar em debate, enfim. Mas essa posição, ela não tem fundamentação bíblica. A Escritura é muito clara. Depois da morte, nos aguarda ou a felicidade eterna na presença de Deus, ou o sofrimento eterno longe dele. E essas duas realidades, elas serão determinadas aqui nesse mundo, não tanto pelas nossas obras, mas pela nossa reação à oferta de salvação de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, que é Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, não sofra, não é? Mas tenha a vida eterna, seja salvo dessa condenação. Se eu crer em Jesus Cristo, se eu o receber como Senhor e Salvador, Deus me perdoa gratuitamente da culpa dos meus pecados. E aí eu estou salvo do castigo que vem pela frente, porque Cristo tomou esse castigo em meu lugar. Ele foi castigado em meu lugar. Mas se eu recuso essa oferta de Deus, o que me resta? Para onde eu vou? Quem é que tem as palavras de vida eterna? Vai restar viver essa vida aqui nesse mundo e depois encarar o sofrimento eterno. Então, salvação é uma dádiva de Deus que é oferecida aos homens, onde Deus nos convida a nos arrependermos dos nossos pecados e crermos no seu Filho Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E a Bíblia nos diz com muita clareza que quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Salvação é isso. É o Evangelho, é Cristo morrendo por pecadores, é Deus nos chamando e oferecendo perdão e assim nos salvando e nos libertando do castigo que os nossos pecados merecem. Ok, pense um pouquinho sobre o que nós falamos agora neste tema, enquanto a gente escuta essa música. Daqui a pouquinho a gente volta.
grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Jesus, Jesus. Nosso tempo chegou ao final e queremos agradecer, como sempre, a sua audiência. Esperamos que o tema de hoje possa ter incomodado o seu coração. Cremos que Deus pode fazer a obra dele no seu coração, se essa for a vontade dele. E continue sempre aqui acompanhando o nosso programa com temas como esse. Pastor Augusto. Querido ouvinte, eu deixo com você para meditação o que o apóstolo Paulo disse ao guarda da prisão de Filipos. Está lá no livro de Atos. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Creia nele e você terá perdão de pecados e a vida eterna. Até o próximo programa. Que Deus te abençoe e até lá. Se você deseja saber mais sobre esse e outros assuntos à luz da Palavra de Deus, domingo às 9 da manhã ou às 7 da noite. Será um prazer conhecê-lo pessoalmente. Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Fone 3213-3320 www.pipg.org. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação Nadson Matias. Comentário Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68.